vamos aí e a gente vai aquecendo os motores. Então, meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite de vocês, tá? Dizer que eu fico muito feliz e muito honrado com o convite de vocês. Obrigado, irmão Eliésio, pela consideração. Eu comentei com o irmão Eliésio já que para mim sempre é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande poder compartilhar com os irmãos sobre o rito escocês retificado. Eu gosto muito da maçonaria, mas de modo muito especial o rito escocês retificado tocou o meu coração. Então eu sempre me sinto obrigado a compartilhar com os irmãos sobre ele, porque realmente mudou assim a minha forma de interpretar e de me relacionar com o trabalho maçônico, tá? Então, alguns avisos prévios, tá? Primeiro, a apresentação aqui é uma apresentação de cunho pessoal. Eu não estou falando em nome de nenhuma instituição, independente de qualquer cargo que eu ocupe em estruturas maçônicas. É uma apresentação que eu fiz sozinho nesses últimos dias. É uma apresentação feita a pedido do irmão Eliésio. Então, é uma palestra que eu não tinha pronta antes, eu fiz agora, a primeira vez que eu estou apresentando. O que eu já peço, então, que os irmãos relevem alguns erros de digitação, algumas configurações que não deixem a apresentação assim tão bonita, mas fiz com carinho para poder trocar uma ideia com vocês. A segunda questão sobre o trabalho é que, por essa limitação do veículo digital, eu não vou entrar em ritualística. Então, eu não vou falar de nenhum segredo maçônico propriamente dito, não vou poder compartilhar mesmo detalhes ou curiosidades ligadas à atividade da loja, tá? Então, eu vou trabalhar um pouco de história, tentar demonstrar bem de onde veio o rito escocês retificado, como que ele nasce, qual é o contexto, e aí eu vou trabalhar alguns pontos que nós poderíamos chamar, entre aspas, de curiosidades, mas são pontos que são fundamentais para compreender o rito, tá? Então, para mim, eles são pontos muito interessantes de reflexão, de contemplação mesmo, tá? E eu acho que vocês vão gostar. Vocês podem me interromper e fazer perguntas quando acharem pertinente, ou no final da apresentação eu fico à disposição de vocês, tá? E vai ser uma apresentação curta também, tá? Eu entendendo o modelo assim mais eletrônico, nas experiências que eu tenho, são reuniões que acabam cansando um pouco mais os irmãos. Então eu comecei a pensar em alguma coisa menor, ok? Bem, eu dei o nome de rito escocês retificado, a joia preciosa da maçonaria, porque esse é um dos apelidos, ou um dos títulos, vamos dizer assim, que foram dados ao rito escocês retificado pelos irmãos da Europa. Esses irmãos olharam para o rito e perceberam que ele é muito cheio de estruturas mesmo sagradas, de estruturas que têm uma diferença muito grande. Então, acabou que ele ganhou esse reconhecimento, né? E eu acho que ele faz jus a isso. Bem, eu atualmente estou servindo no Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, como grande secretário de orientação ritualística. Eu fui fundador da loja Yeshua, número 4518 do Rito Escocês Retificado aqui no Rio Grande do Sul. Venho trabalhando com rito já há alguns anos. No Rito Escocês Retificado, eu sou cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, que é o último grau do nosso sistema. E também participo de alguns outros sistemas maçônicos, né? Sou companheiro do Sagrado Arco Real e estudei o rito moderno, estou estudando o rito escocês antigo e aceito e assim por diante. Então, vou partir para algumas apresentações. Primeira questão é... Slide, vai, funciona? Isso. Há uma confusão muito grande, relativamente comum, que os irmãos pensem, pelo nome, que o rito escocês retificado se refere a alguma espécie de correção do rito escocês antigo e aceito, tá?
e isso não é verdade. O rito escocês retificado não se propõe a corrigir nenhum rito maçônico em específico, muito menos o rito escocês antigo e aceito. É preciso dizer que o rito escocês retificado ele não tem a intenção de rivalizar, de competir ou de menosprezar qualquer outro rito. Ele tem uma percepção de convivência muito pacífica, muito harmoniosa e, de fato, em nenhum momento, nenhum documento, nenhuma instrução do rito fala sobre um processo de competição, tá? Não existe isso. Mas como os dois nomes são escoceses, às vezes alguns irmãos pensam nisso, acabam tendo essa dúvida. Então eu já preferi colocar isso logo no primeiro slide, para a gente não ficar com esse entrave. E eu coloquei ali apenas uma informação histórica, temporal, para fundamentar essa minha colocação para vocês. O rito escocês retificado ele tem o seu nascimento oficial em 1778 na França. O rito escocês antigo e aceito ele vai ter o seu nascimento oficial em 1801 nos Estados Unidos, né? E ainda sem os 3 primeiros graus que só vão ser feitos em 1804. Ou seja, tem um oceano de espaço entre os dois e tem uns bons anos ali, né? Também entre um rito e outro. Aqui no Brasil, como até bem pouco tempo nós tínhamos apenas o rito escocês antigo e aceito, nós acabamos pegando como costume chamar o rito escocês antigo e aceito de o rito escocês e de referir ele como o rito escocês. E a gente aqui tem, de certo modo, e me permitam falar francamente o que eu penso, uma certa deficiência de estudo maçônico. E a gente estuda muito pouco maçonaria, especialmente a maçonaria que não é praticada aqui. Então, nós costumamos esquecer que existem outros ritos também escoceses. E a gente, às vezes, não estuda o que é o próprio escocismo, né? Que não é o tópico da palestra de hoje, mas é fundamental. Todos os ritos que se dizem escoceses têm que estar de acordo com aquela formulação, com aquela filosofia do escocismo. E para vocês terem uma ideia, no século XVIII, na França, chegaram a existir, ao mesmo tempo, 26 ritos escoceses, tá? Então, o rito escocês antigo e aceito, o rito escocês retificado e muitos outros seguem essa grande doutrina escocesa. Mas o rito escocês retificado não vem para desfazer ou descontinuar nenhum deles. Então, eu vou começar pensando no seguinte: quando eu fiz esses slides, eu pensei, bem, eu tenho que focar no irmão que não conhece o rito escocês retificado, que está chegando e tomando contato com o rito pela primeira vez. Então, eu tenho que ir devagar e ir chegando em alguns pontos que vão dando o modelo do rito. Então, esse slide eu quis jogar apenas algumas informações gerais para vocês já irem construindo essa cena mental. O rito escocês retificado, então, ele é de 1778, é um rito francês. Ele é o mais antigo dos ritos que é trabalhado de maneira ampla nas organizações maçônicas regulares, tá? Obviamente, isso não quer dizer que não existia maçonaria antes dele, é claro que sim, mas a maçonaria ela era pouquíssimo dividida em ritos antes do século XVIII. Até o século XVII existiu o ofício, existiu o antigo ofício dos maçons. E o século XVIII é realmente o século que constrói o que a gente conhece como maçonaria moderna. Tudo que a gente pratica hoje, de algum modo, nasceu no século XVIII. Então, esses ritos que nós conhecemos hoje, eles praticamente todos nasceram entre o século XVIII e o século XIX. E tem alguns mais que são um pouquinho mais modernos, tá? No próximo slide eu vou mostrar melhor essa estrutura. A estrutura do rito escocês certificado a gente pode chamar de pertencente à primeira geração dos ritos maçônicos ou de um costume dos antigos, né? Embora ele tenha muitas modernidades, muitas inovações para o sistema maçônico, ele tem uma cara bem clássica, bem ortodoxa. E ele combina muito bem com o sistema inglês antigo, que é um sistema de maçonaria feito em 4 graus, separados. Os 3 primeiros graus em uma loja e um 4º grau separado em outro corpo. No caso do sistema inglês,
que é um pouco mais conhecido, nós temos as chamadas lojas simbólicas, com os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que tradicionalmente eram chamados de aprendiz admitido, companheiro do ofício e mestre maçom. Então, você tinha esses três títulos bem marcados. E ao fim disso, você então, temática de 3+1, perfazendo 4 etapas para o trabalho maçônico, é o mesmo utilizado no rito escocês retificado, e eu vou apresentar isso daqui a alguns slides. Como uma curiosidade, para os irmãos que forem pesquisar, vocês vão encontrar o rito escocês retificado, muitas vezes em alguns textos, sendo referido não só como uma joia preciosa da maçonaria, mas também de filosofia. Eu não posso entrar muito na discussão do ritual, mas quem já teve numa sessão do RER entende muito rápido. E quem tiver oportunidade, guarde isso na memória, porque quando vocês entrarem numa sessão do RER, vocês vão entender isso imediatamente. Tá? Além disso, há referência também a um texto chamado Regra da Ordem dos Maçons, que foi escrito no contexto da criação do rito escocês retificado, e ele tem 9 artigos. E esses artigos eles são tão poderosos para a vida do maçom que eles podem ser identificados como verdadeiras luzes que nos guiam. Tá? Então, aqui algumas pinceladas gerais que vocês vão encontrar praticamente em todos os textos que se referem ao rei do tempo, para nos ajudar a localizar o rito escocês retificado. Então, essa primeira linha do tempo, eu foquei em colocar os ritos. Óbvio que aí não estão todos os ritos, nem do mundo, nem os ritos praticados hoje. Eu foquei em pegar os ritos mais antigos que ainda são usados em locais mais específicos. Então, por exemplo, o próprio rito adoniramita, ele é considerado por muitas jurisdições maçônicas um rito já inativo, morto. Inclusive, uma compilação dos rituais textos da maçonaria adoniramita chegou a ser depositada. Há lá a intenção de acolher os ritos, entre aspas, mortos, inativos, para permanecer aquela carga como um estudo dos membros da ordem. No entanto, nós sabemos que o rito adoniramita é muito forte no Brasil, ele ainda existe aqui, ele existe em Portugal também, e algumas lojas soltas, sem grandes estruturas ao redor do mundo. Ou seja, esses são os ritos que ainda estão. E eu agradeço ao irmão Eliésio pelo convite, porque ao fazer esse trabalho para vocês, me estimulou muito a mexer nessas pesquisas, que uma é sobre a origem de todos os ritos que ainda são praticados, focando em pegar a circunstância de criação, data, fundadores, e outros graus, estudar o nascimento dos ritos. Então, vocês podem ver que o rito escocês retificado, tendo nascido em 1778, ele é a mais antigo de todos os que nós conhecemos mais até hoje. E eu vou passar agora para o próximo slide, onde eu foquei em graus. Eu não sei quem, mas tem um outro microfone aberto. Tem alguém conversando aí também. Dói sim, meu amor! Irmão Mateus, desculpa a intromissão. Nós estamos com um problema muito sério de... Alô? Beleza. Agora ele é.
Irmão Eliésio, perdoe-me, venerável. Se você puder, ativa o microfone apenas do irmão Mateus e avisa os irmãos para desabilitar as câmeras. Você desabilita todo mundo, porque nós estamos perdendo vídeo e áudio do irmão Mateus, ok? Desculpe, venerável. Ok, meu irmão, já providenciando aqui. Voltamos? Pronto, irmão Mateus. Meus irmãos, eu peço só que os irmãos desabilitem o vídeo para ver se melhora a conexão com o irmão Mateus, tá certo? Pronto, meu irmão Mateus, pode continuar. Perfeito. Alguns irmãos me mandaram algumas mensagens aqui no privado dizendo que está travando, mas provavelmente seja a conexão de internet, tá? Vamos adiante. Eu construí uma linha do tempo focada nos graus que estavam aparecendo na maçonaria nesse período. Então, como eu comentei antes, o século XVIII foi o século que realmente mudou o modo como nós trabalhamos maçonaria, tá? Em 1725, então, nós temos o aparecimento do grau de mestre maçom. Até então, as corporações de ofício, elas trabalhavam com os graus de aprendiz e de companheiro. Todos eram companheiros e um companheiro era escolhido, eleito para ser mestre, tá? Em 1725, ele se estabelece. Logo na esteira, começa a aparecer outros graus. Então, em 1730, usado por muita gente, muitas vezes ao longo desses séculos na maçonaria. Esse registro, pela primeira vez, aparece na Devil Temple Bar Lodge, na Inglaterra, não na Escócia, tá? A maior parte dos graus maçônicos com referência ao país acaba surgindo em outro, de nota da criação dos graus maçônicos. Então, eu decidi incluir também. Eu acredito que o evento mais importante é esse de 1737, o discurso de Andrew Ramsay. Algumas fontes vão apontar, vão registrar como o discurso do cavaleiro Ramsay. O que ele tem por intenção entre maçonaria e uma tradição templária? Ele vai fazer isso por dois enfoques. Um enfoque mais aparente, que é um enfoque histórico, onde ele vai tentar justificar a coexistência, inclusive colaboração, das corporações de ofício de construtores junto com as cruzadas, junto com as corporações templárias, onde de passagem da tradição templária vertendo para dentro da maçonaria, e também alguns ideais, alguns princípios, alguns valores. Tá? De fato, esse discurso é tão poderoso, ele é tão adotado pelos irmãos da época, por muita gente, obviamente ele também é combatido por alguns, que ali começa a aparecer muito a influência templária na maçonaria. Em 1704, nós temos a revelação da estrita observância templária. Em 1705, nós temos o levante jacobita, que foi uma rebelião com a tentativa de restaurar a casa dos Stuarts. Né? Essa é uma história bastante conhecida de quem já estudou o escocismo, sabe da queda do trono, do refúgio do rei na França, a tentativa de construir uma força de invasão para o trono. Irmão Mateus, me permita. Ele tem que desligar a câmera dele, é melhor. Pois é. Eu estou tentando falar aqui com ele. França e da Europa. Irmão Mateus, me permita, desligue a sua câmera, que a conexão pode melhorar, porque a câmera de todos está desligada.
Eu acredito que a interferência seja no seu sinal aí. Se você desligar a câmera, a sua câmera, ficar só com o áudio, às vezes melhora um pouco o sinal. Ok, eu coloquei em stop vídeo, é isso? Isso. Isso. Já funcionou? Funcionou. Pode prosseguir, meu irmão. Perfeito, então vamos em frente. Agora ele está carregando alguma coisa aqui. Vocês ainda veem a apresentação? Sim, sim. Ele desligou a apresentação para mim. Eu vou pausar aqui a apresentação e você tenta disponibilizar novamente, tá certo? Você precisa amar a verdade que a ordem trabalha, amar as virtudes que são conservadas ali e desejar com muita sinceridade conhecê-las. Aí a ordem se revela ao buscador. Esse é a essência da retificação. Ô, meu mano, como é que tá você? Então nós temos aqui uma lista dos conventos formadores, que são os principais eventos que levaram à construção do rito escocês retificado. Ou seja, o rito escocês retificado ele não aparece em uma única reunião ou na cabeça de uma única pessoa. Ele é um processo que começa a ser pensado num movimento maior em 1751. Em 1754, nós temos a primeira reunião e nós temos essas chamadas convenções, né? Esses chamados conventos. Esses conventos são principalmente esses 6, que são grandes assembleias gerais, onde maçons de toda a Europa foram reunidos, foram convocados para estarem presentes, repensando o que era a maçonaria. Mas agora percebam num detalhe, eu coloquei ali maçons e membros de outras ordens, porque em algum momento eles percebem a potencialidade do movimento. E eles começam então a querer não só mudar a maçonaria, mas convidam outras ordens para se aproximar desse movimento e tentam criar uma ordem, que seria de base maçônica, para ser todo o fundamento iniciático da Europa. Evidentemente, alguns grupos concordam, outros não. Essa foto aqui é da localidade onde ocorreu o convento de Wilhelmsbad, o último dos grandes conventos, né? Essa localidade se chama Hanau, na Alemanha, em 1782. Em 1778, a estrutura do Heer já estava pronta e aprovada, graus, processos, fundamentos filosóficos, e o Wilhelmsbad foi uma grande reunião de revisão e que conferiu ao rito uma chancela de ne varietur, ou seja, que não se deve mudar. Foi um convento de confirmação. Quer dizer que o rito não mudou nada de lá para cá? Não. Mas, de modo geral, ele está exatamente o rito feito nesse período. Mas alguns detalhes, como algumas falas, foram mexidas em alguns anos seguintes. Os graus do Heer. Então, nós temos uma estrutura de uma loja chamada azul, ou simbólica, com os graus de aprendiz, companheiro e mestre. Nós temos um outro corpo separado chamado loja verde, ou loja de mestres escoceses de Santo André, onde é trabalhado o grau com esse mesmo nome, grau de mestre escocês de Santo André. Tá? Então, aqui está a estrutura maçônica do Heer, propriamente dito, como eu falei antes, em 3 e 1, 4 graus. Eu vou falar rapidamente aqui de algumas personagens que tiveram profundamente envolvidos na criação do Heer. O principal é o Jean-Baptiste Villermoz, ele é o pai e é o fundador, é o principal responsável pelo Heer. Inequivocamente, o Heer existe por causa dele. Muitos outros maçons participaram e apoiaram ele e também foram líderes nesse processo, mas ele foi muito além de todos os outros. Ele nasce e morre em Lyon, na França. Ele profissionalmente é um comerciante de sedas, tá? E ele tinha uma busca muito grande por conhecimento, por evolução, por entendimento. Ele pertenceu a algumas ordens. Ele pertenceu à maçonaria, de modo geral.
ele pertenceu à Ordem dos Elos Cohen, que eu vou falar daqui um pouquinho, pertenceu à Estrita Observância Templária e pertenceu à Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, tá? Que também vou retomar um pouquinho para diante. Como maçom, ele foi muito proeminente, conhecido por toda a Europa. Ele fundou várias lojas, foi venerável mestre algumas vezes, pelo menos 2 períodos bem longos. Ele forma uma obediência, ele participa na fundação da Grande Loja dos Mestres Regulares de Lyon, onde ele é eleito grão-mestre. Se eu não me recordo, se não me falha a recordação, ele foi o 2º grão-mestre, e depois ele se afasta e fica como guarda-selos, que também tinha uma conotação de meio que bibliotecário, guardião dos documentos, sabe? Era uma coisa que ele sempre gostou muito. Ele era um viajante frequente, tinha contatos por toda a Europa. Ele usava essas viagens tanto para suas questões profissionais como para sua vida social, para os seus estudos. Ele era um autodidata, tá? Ele gostava de estudar, era um grande leitor, um grande escritor. Na sua época, ele possuía a maior biblioteca maçônica do seu tempo, então isso demonstra o quanto ele era um estudioso. E ele se dedicou a muita beneficência, tá? Foi um grande beneficente. Ele foi administrador do Hospital Geral da Casa de Deus, em Lyon, foi membro da Comissão Administrativa dos Hospícios Civis. Ele, por um bom período, foi professor primário, deu aula para crianças e foi membro da Sociedade de Agricultura da França. Então, ele era um homem muito diverso, muito múltiplo mesmo. Vou falar um pouco do Martinez de Pasquali, que foi um dos grandes mentores dele, tá? Esse aí é o nome completo do Martinez de Pasquali, né? Jacques de Livron Joaquim de la Tour de la Casa Martinez de Pasquali. Ele nasce por volta de 1710, e aqui eu vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: a história de Martinez de Pasquali é uma história muito difícil de ser contada. Muitos documentos dele já desapareceram e a gente tem notícias indiretas, porque outras pessoas contaram, tá? Então vocês vão ver muitas imprecisões sobre alguns detalhes. Nasce por volta de 1710. Majoritariamente as pessoas acreditam que em Grenoble, França, mas existem 2 outros ramos discordantes de pesquisadores, um que fala que ele seria espanhol, um até que ele seria português. Todos eles me parecem com alguma, vamos dizer assim, razão nas suas pesquisas, então eu deixo em aberto. Ele vai falecer em 1774 na ilha de Santo Domingo. Tá? Ele foi militar, como grande função por um bom período. Ele tinha o cargo de lugar-tenente. Ele serviu em 1737 nesse regimento de Burdragons e aparentemente nesse período ainda ele estava estacionado. Ele participa de 2 momentos bélicos bem conhecidos, em 40 e em 47, como vocês podem ver aí. Então, há um período em que, por ser militar, ele também se aproveita das suas mobilidades, dos seus contatos, tá? Mas ele também acaba depois se retirando da vida militar para se dedicar a um estudo mais particular. Agora, o que interessa muito para nós ao falar de rito conscientificado? Aqui tem um grande item da vida dele, que é o que muda tudo. Ele foi herdeiro do pai dele de uma carta patente que autorizava o pai dele e o filho mais velho, o herdeiro dele, e era uma carta com sucessão, então podia passar entre gerações, para fazer maçons e abrir lojas dedicadas ao grande arquiteto livremente. Ou seja, era uma carta patente que fazia a família dele, os portadores dessa carta patente, grãos-mestres, ou livres iniciadores da maçonaria. Tá? Essa patente foi emitida por Charles Stuart, rei da Inglaterra, emitida em 1738. Então, com base nessa patente, nessa autoridade, em um determinado momento ele cria a sua própria ordem maçônica, a chamada Ordem dos Cavaleiros Maçons Eleitos Sacerdotes do Universo, ou mais conhecida por Elos Cohen. O grande objetivo era promover a união do homem com Deus, tá? E no período de existência dessa ordem, ela foi com certeza a maior força de influência na maçonaria. Ela era muito influente. Ela não começa rápido, ela recebe muita rejeição no começo, mas quando engrena, começa a abrir vários templos e muita gente começa a se referenciar nela.
Era um sistema, no começo, de altos graus, porque ele só admitia mestres maçons. Depois de um certo tempo, ele admite apenas membros que já tinham um grau de eleito, que era um grau praticado na época, mas algum tempo depois ele inclusive vai reformar essa ordem e vai admitir até mulheres. Então essa ordem ela cresce para além do projeto original. Ele é o autor de um livro chamado Tratado da Reintegração dos Seres Criados, que é onde ele fundamenta a sua doutrina, que é chamada de doutrina da reintegração. E essa doutrina ela é trazida para o rito escocês retificado. Então, estudar rito escocês retificado implica obrigatoriamente em estudar a doutrina da reintegração. Quem tentar estudar só a parte maçônica dos rituais, sem entender a filosofia que está por trás, não vai entender o princípio real que está sendo levado no rito. A importância do Martinez de Pasquali é que nessa ordem dos Elos-Cohen ele recebe o Villermoz, que é o grande pai do rito escocês retificado, e o Saint-Martin, que é muito conhecido por quem é martinista e conhece as obras dele. Essa é uma frase que demonstra muito bem qual era o pensamento do Martinez de Pasquali, né? Sou apenas um falível instrumento do qual Deus quis, por mais indigno que eu seja, se servir para lembrar aos homens, meus semelhantes, o seu primeiro estado de construtores, a fim de lhes fazer ver de verdade que eles são de fato homens-deus, sendo criados à imagem e à semelhança desse ser todo-poderoso. Então, ele tinha uma visão de homem muito mais ampla. Essa é a visão de homem do rito escocês retificado, tá? Ela veio exatamente igual da ordem dos Elos-Cohen para a ordem do rito escocês retificado. Por último, vou comentar brevemente sobre Louis Claude Saint-Martin. Ele é muito conhecido por esse, vamos dizer assim, pseudônimo que ele utilizou, filósofo desconhecido. Ele foi membro dos Elos-Cohen, né? Francês também, foi discípulo e secretário particular de Martinez de Pasquali, amigo pessoal do Jean-Baptiste Villermoz, trabalharam juntos, estudaram juntos, tanto nos Elos-Cohen como no período de construção do rito escocês retificado. Então, por um bom período na construção do rito, ele está junto com Villermoz, depois ele se afasta um pouco e vai construir a sua própria obra. A importância dele, a grande contribuição dele, é a contribuição de uma visão de ordem ou de culto, né, focada no próprio homem e numa via interna, um trabalho totalmente puro dessa relação do homem com Deus. E quem visitar uma loja do Herr vai ver que essa relação é o centro do trabalho maçônico que nós desenvolvemos. E ele tem uma extensa obra literária. Quem se interessar tem muito material mesmo para consultar dele. Aqui eu coloquei apenas duas ilustrações de dois dos principais livros dele, né? Dos Erros e da Verdade e o Quadro Natural. São livros que são assim fundamentais para compreender o trabalho dele. E como ele traz essa doutrina de maneira mais extensa, bem explicada, eles são também, de certa forma, fundamentais para entender o próprio rito escocês retificado. Claro que é um estudo, de certo modo, mais extenso, né? Para além da base fundamental. A doutrina da reintegração, então, muito rapidamente, ele tem alguns pontos. Primeiro, a criação, essa obra de Deus, é uma obra misteriosa, muito grande, ampla, e que tem muitas realidades, além dessa que o ser humano consegue perceber normalmente. O homem, ele não é o único ser, tá? Existem muitos outros seres criados por Deus, mas ele é o centro da criação, tá? E, de certa medida, se você pensar filosoficamente, como é o homem que está pensando, o mais lógico acaba sendo ele se relacionando com o resto. Então, dessa forma, ele se coloca no centro também. Dá para entender bem por que essa construção, mesmo se você não quiser abraçar as explicações espirituais ou metafísicas. Por um jogo filosófico, é compreensível. Todos os seres e todos esses mundos estão entrelaçados e estão permeados juntos por essa essência que é a presença do Criador. Tá? Esse Criador está em tudo. Então, há um convite para que você amplie a percepção do que é a existência. Tá? O homem, ele é a criatura de maior grandeza, ele é criado essa imagem e semelhança,
tá, de Deus. Ele tem um erro, que é chamado de prevaricação, e tem uma queda, que acaba sendo a sua punição. Veja que são linguagens muito simbólicas, mas há uma mudança do seu estado, que é, na verdade, a criação de uma oportunidade para que ele, então, retorne ao seu estado original, que é esse período de uma forma atual no mundo terrestre. Ou seja, a visão da doutrina da reintegração é que o nosso estado atual aqui, no mundo terrestre, ele é transitório e ele é para um objetivo específico, que é essa reunião. E essa reunião ela é possível porque todos nós somos uma faísca divina, né? Então, o homem ele tem essa divindade e ele é essa divindade. Por isso que, após essa queda, ele trabalhando nesse meio onde ele está hoje, ele pode retornar ao seu estado de glória original, que é o que nós chamamos muitas vezes na literatura de retornar à casa do Pai. Claro que eu estou sendo extremamente sintético, mas essa é a doutrina da reintegração que é ensinada pelas práticas do rito escocês retificado. Uma, entre aspas, curiosidade, mas é uma característica muito forte do rito escocês retificado, é que ele é um rito de silêncio. Então, vocês não vão ver um cargo chamado mestre de harmonia. Vocês, quando forem numa loja do Her, vocês não vão ver música. Vocês não vão ouvir música. Ah, mas só na entrada, só no momento específico? Não, não vai haver, tá? Ele é um rito de silêncio. E esse silêncio, ele tem uma função. Ele melhora a observação, a concentração e a contemplação do trabalho que está sendo feito. Ou seja, ele é um trabalho sério, centralizado naquele momento, com uma coisa mais importante que o homem pode fazer. Então, ele tem que estar com o homem com toda a sua atenção. Mas essa é a explicação mais comum sobre o silêncio. Se você parar para refletir um pouco mais, você vai perceber que também há algo sendo dito em paralelo, que é o modo de se trabalhar dentro de ser um membro do rito escocês retificado, tá? Pense que o trabalho de um maçom retificado e da própria ordem retificada, ela é um trabalho mais silencioso, é um trabalho mais discreto. Então, toda vez que você enxergar o rito escocês retificado sendo vendido com muito marketing, ele está um pouco distorcido do que era a ideia originária. O Her é para ser um rito discreto, quase imperceptível aos olhos dos outros, mas construindo uma obra verdadeira. Todo o ensinamento do rito escocês retificado é baseado em aritmosofia, tá? Isso é uma coisa que se perdeu muito na maçonaria, mas o rito escocês retificado ele é completamente construído em uma métrica, tá? Deus é matemática. Maçonaria é geometria e, como tal, não pode deixar de ser também matemática. Então, todos os ritos, todas as cerimônias, grande parte dos segredos e dos mistérios estão na matemática. Abriu o ritual, observou a cerimônia, começa a fazer conta. Conta quantas pessoas estão ali, quantos oficiais, conta os objetos, conta tudo que é feito. Naquela matemática está sendo transmitida toda a gnose, todo esse conhecimento superior que o rito escocês retificado carrega. Um exemplo, né, é essa sentença. Tudo foi feito pelo cenário, né, que é um designativo de número 6. Tudo é dirigido pelo setenário, pelo número 7. Quando você olha as operações do rito, ele deixa isso muito claro. Quando você lê, quando você vai para a literatura doutrinária do rito, você entende a função. E aí você vai entender o que são as operações que os textos falam. Eles só podem ser feitas pelos números, entendendo a função. São processos. Tá? E essa é uma parte que requer muito estudo. Requer que realmente o maçom sente e estude. Não só os textos do próprio rito e dos membros envolvidos e as pesquisas que foram feitas nesses séculos, mas que vá mais a fundo. Você tem que pesquisar por você. Então, você tem que ir nas midrashas, você tem que ir nos textos tradicionais para poder compreender tudo que está sendo referido ali no ritual.
Há uma característica da transmissão que é o seguinte: o RER ele já foi construído para ter uma transmissão mais regulada, um pouco menor, tá? Então, o RER ele não tem a ambição de ser o maior rito maçônico do mundo, de ter o maior número de membros ou o maior número de lojas. Não. O RER sempre foi construído com a ideia de uma transmissão discreta e para poucos, para aqueles que realmente estejam interessados no que ele tem a compartilhar. Então, uma parte dessa doutrina ainda é transmitida apenas por via oral. Muita gente pode achar que não, mas quando você encontra um irmão que está trabalhando no RER há 20, 30, 40, 70 anos, ele senta na sua frente ou olha nos seus olhos e começa a falar de coisas que ele ouviu dos mestres dele que não estão nos textos ou que estão nas entrelinhas. Então, você precisa realmente ainda na maçonaria do rito conscientificado dos mestres. Ela não é uma maçonaria que se aprende apenas lendo. Se você pegou o ritual, pegou o livro, pegou apenas papel, foi estudar e decidiu abrir uma loja do RER para praticar, você não está praticando o RER pleno. Você não entendeu totalmente, porque os velhos que praticaram, que receberam uma transmissão mestre-discípulo, boca-ouvido, presença um na frente do outro, eles carregam algo a mais, algo diferente. Tá? E também uma parte dos documentos. Seja muito conhecido, tem gente que diz que o rito conscientificado está todo na internet. O que você acha em algumas bibliotecas é apenas a ponta do iceberg. O que você acha são apenas os primeiros documentos. É a parte estrutural. Quando você começa essa caminhada, esses teus mestres vão te fazendo chegar instruções, documentos, cartas, que vão ampliando muito o teu entendimento do rito. O rito conscientificado é um rito cristão. Isso é algo que chama a atenção de muitos maçons hoje, na modernidade, mas que era a base da ordem. A maçonaria, ela nasce, por ser europeia, cristã. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que essa é a linguagem que um europeu tinha 2, 3 séculos atrás. Então, a linguagem maçônica ela tinha que servir para esses membros. Logo, nada de muito surpreendente, para começar. Depois, ele é cristão porque ele abraça os valores e as virtudes cristãs. Tá? Ele é trabalhado totalmente em cima do pensamento filosófico e teológico cristão. Ele é basicamente uma exegese simbólica e esotérica da Bíblia. É óbvio que ele vai além em muitos momentos, mas essa é a base. Se alguém chegar para mim e perguntar, irmão, quero estudar o rito escocês retificado, qual é o primeiro livro que eu tenho que ter? Antes de indicar algum livro dos fundadores, eu vou dizer uma boa Bíblia. E vá lendo com calma. E, de modo geral, eu diria isso sobre toda a maçonaria. Tem uma boa edição da Bíblia, vai lendo com calma e você vai pegar a linguagem esotérica de todo o Ocidente. O RER é uma relação do homem com Deus, consigo mesmo e com os outros homens, com os seus iguais. Dá para definir como uma relação maior do que isso? Dá, mas essa é a principal. Vai ter momentos na doutrina em que vai falar da relação do homem com outros seres. Com os seres, por exemplo, que dependem do próprio homem também para participarem desse retorno à casa do Pai. Mas não é o centro. Tá? O centro é a relação do homem consigo mesmo e com Deus. O rito escocês retificado ele reconhece a existência de um Cristo e com uma natureza intercessora. Tá? Isso é uma coisa que fica muito claro na doutrina e no ritual. Tem passagens que simbolicamente você está assistindo a cerimônia e, bem, está escrito ali, você tem que fazer um esforço muito grande para não querer ver isto. E você tem uma visão de Deus que é essa cristã. É um Deus que existe, que é consciente, que é infinito, que é perfeito e que é ativo. Não existe a ideia de um Deus longe, um Deus que não está em relação com o homem. O Deus que é ensinado pelo rito conscientificado, ele está ativamente em relação conosco.
E como todo cristianismo, aqui é um parênteses extremamente importante, ele não nega a tradição do Antigo Testamento. Tá? Ele trabalha com muito simbolismo do Antigo Testamento, muito simbolismo que era bem ortodoxo e que às vezes vai sendo abdicado. Ele não faz isso. Ele propõe a visão toda do Novo Testamento, ele olha para o olhar novo da humanidade, mas ele ainda traz a sua tradição antiga. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre São João. O rito escocês retificado, ele, por ser um rito muito antigo e que foi conservado, ele não participa das discussões e das dúvidas que existem modernamente sobre qual é o santo de nome João que é padroeiro dos maçons. Essa dúvida não existia no século XVIII. Tá? Então, sem entrar no ritual, mas o irmão que pegar o ritual do rito escocês retificado e for ler, está escrito textualmente que é São João Batista. Esse é o protetor e padroeiro de todos os maçons. Tá? É São João Batista. Há um entendimento justamente de que ele, São João Batista, historicamente, é quem vem anunciar a vinda do Cristo, a luz do mundo, uma nova luz do mundo. E do mesmo modo, quando você nasce na maçonaria, através da sua recepção, a ordem está anunciando uma nova vida para esse membro. Você está recomeçando. É um novo caminho. Então, é São João Batista. No entanto, São João Evangelista também é lembrado e também é honrado dentro da tradição do rito escocês certificado, numa posição própria dele, tá? Onde você também tem que olhar para a história de São João Evangelista e ver o quanto ele teve um poder enorme na sua palavra, o quanto a sua pregação reuniu os obreiros dessa boa nova por toda a terra e construiu os obreiros, reuniu eles para as grandes obras. Esse também é um fator motivador do trabalho dentro da maçonaria. Então, São João Batista e São João Evangelista, os dois existem para o rito escocês retificado e cada um tem o seu próprio exemplo. Uma outra percepção que é interessante a gente ter do Hare é que ele é dedicado a, entre aspas, uma elite. Só que lembrem, o rito escocês retificado não está competindo com outros ritos. O movimento da retificação maçônica era para toda a maçonaria na sua origem. Então, o que ele está tentando dizer é o ofício de ser maçom, o status de pertencer ao antigo ofício deveria ser reservado a uma elite e não a todos os homens. Então, veja, modernamente, há uma corrente de pensamento dizendo que a maçonaria deveria ser aberta para todo mundo. Não é o pensamento do rito escocês retificado. Ele diz que a maçonaria ela carrega uma verdade e ela é um veículo de desenvolvimento muito sagrado, muito rebuscado, que não seria bem habitado pelas pessoas que não estejam preparadas. Nesse momento, alguns irmãos podem estar pensando que não concordam. Para quem não concorda, eu sugiro ler o grau de companheiro. E vou me manter apenas aqui, já que estamos na internet, nesse comentário. Mas basta ler o grau, que ele fala diretamente sobre isso e sobre como nem todo mundo deveria ser maçom. O próprio rito traz isso no seu texto. Então, não tem como discutir. Faz parte da sua fundamentação. E, na sua explicação filosófica, ele faz 3 categorias dessa elite. Então, que o maçom, o membro da nossa ordem, ele tem que pertencer a uma elite moral, intelectual e espiritual. Né? A sua reputação tem que ser ilibada, completamente irrepreensível pela sociedade. Quem aponta um maçom na rua não deve ser capaz de apontar um crime nele ou uma atitude reprovável. Ninguém pode, e pensem, se coloquem no século XVIII, você está passando, alguém sabe que você é maçom e uma pessoa vira para o seu amigo e diz: aquele homem é desonesto, fez um contrato comigo e me enganou, roubou meu gado. Essas coisas não podem acontecer. Intelectual, porque ele tem que ser capaz de aproveitar
a carga que o rito, que a ordem tem para oferecer, tá? Tem que ter um desenvolvimento mínimo, que é uma escola muito elevada, e espiritual, porque a verdade maçônica ela é transcendente, ela está acima apenas de uma mera cultura, né? Então a maçonaria ela não é um divertimento, ela é um ofício de verdade. Aqui tem uma coisa muito interessante que corrobora tudo isso que eu venho dizendo. O rito escocês retificado não usa o termo fazer uma iniciação. Isso que a gente comumente fala nos outros ritos, nas outras lojas, de hoje lá na minha loja vai ter uma iniciação do grau de companheiro. Nós não usamos. Nós usamos o termo recepção. Amanhã lá na nossa loja nós vamos ter uma recepção de companheiro maçom ou de outro grau. Por que recepção? Porque está na doutrina do rito que tudo o que a ordem pode oferecer para os homens é recebê-los no seu seio, receber no círculo íntimo dos irmãos e recebê-lo na lista, nos números dos iniciados. Por que você pode chamar até de números dos iniciados, mas não fala que a cerimônia é de iniciação? Porque a cerimônia de iniciação, ela não necessariamente acontece no mesmo momento ritualístico que a loja está recebendo aquele homem como um irmão da ordem. A iniciação, ela acontece dentro do coração do homem, na sua alma, e ela é o encontro divino com Deus. Mas quem assistiu uma recepção de aprendiz do Her, preste atenção, porque ele está explicando como é o processo do encontro da alma humana com a divindade, no final da reintegração. Então, tudo que o Her faz é disponibilizar as ferramentas para que os homens possam chegar à iniciação. E essa iniciação, então, vai lhe dar acesso à sua origem, ao seu estado original de glória, tá? Então, a palavra iniciação, ela é usada com muito cuidado dentro do rito escocês retificado. O rito escocês retificado também pode ser entendido como um rito que é simples e, ao mesmo tempo, é complexo, tá? Ele é simples numa execução ritualística para quem olha ligeiramente, quem vai numa sessão como visitante e está num momento mais fraternal, mais distraído, mais cultural, pode não prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas quando você está no corpo de uma loja retificada, ou quando você está acompanhando o ritual, ou está olhando cada detalhe, você vê que esse ritual não é tão simples. Por isso que ele é relativo. Ele é relativamente simples porque ele é focado nos elementos fundamentais da maçonaria. Ele não perde muito tempo com aquelas coisas que são adicionais, que são complementos. Ele vai direto no foco. Mas o estudo, o entendimento do que é a doutrina do Her é extremamente complexo. E o desejável é que quando você está realizando as cerimônias, você tenha consciência, você esteja com a mente muito viva e presente sobre cada ato que você está realizando. Então, você começa a praticar o rito escocês retificado de uma maneira simples, e aquilo vai mudando. Embora o ritual não mude, o modo como você se relaciona com o ritual muda. Até que, 1 ano, 2 anos depois, você começa a realizar a mesma cerimônia, mas com um grau de realização, com uma natureza diferente. E você percebe os resultados diferentes. Aqui, uma espécie de curiosidade também para os irmãos que conhecem bastante o mundo maçônico, eu tive vontade de compartilhar algumas inovações que ficaram como um legado para toda a maçonaria, que nasceram no rito escocês retificado. Então, os irmãos podem ver aí, podem ler esses tópicos, e vocês vão reconhecer esses elementos como sendo da maçonaria, e que você encontra em vários lugares, mesmo fora do Her, mas eles nasceram no contexto do rito escocês retificado. Os irmãos vão entender que existe uma coisa chamada iluminação da loja. Essa iluminação da loja, que você sabe o que é, não existia até o rito escocês retificado. Foi bastante copiado depois.
Esse instrumento que nós chamamos de catecismos, que é comum de existir em todos os ritos, hoje, eles não existiam até o século XVIII e eles vão surgir com o rito escocês retificado. Veja bem, eu não estou dizendo que não existiam textos ou palestras ou estudos sobre as cerimônias maçônicas até ali. Eu estou dizendo que não existiam os catecismos específicos para cada grau. Isso é uma criação do Hare. O Hare também cria a chamada instrução moral, que não é comum em todos os ritos, mas existe em vários. Ele começa a surgir no Hare e no Hare ele tem uma função central. Muitos irmãos devem conhecer o grau de Cavaleiro Rosa Cruz. Ele foi uma criação do contexto do rito escocês retificado. Veja, eu não estou falando de nenhuma ordem Rosa Cruz, nem do pensamento rosacruciano, tá? Eu estou falando especificamente de um grau, de uma cerimônia construída com o nome de Cavaleiro Rosa Cruz. Esse grau, no processo de formação do rito escocês retificado, acabou se tornando excedente, porque os seus princípios já eram trabalhados em outros graus. Então, ele foi doado para o rito de perfeição. E, através do rito de perfeição, acabou sendo usado em vários outros ritos. Então, muitos irmãos conhecem esse grau, foram iniciados nesse grau em outros ritos, mas a origem dele é nesse momento de criação do rito escocês retificado. Alguns símbolos maçônicos também, é algo que a gente não pode conversar nesses últimos 2 tópicos muito por conta dessa internet, mas alguns símbolos e algumas divisas latinas que nós usamos também foram novidades do rito escocês retificado. Tem uma divisa latina específica que todo maçom conhece. Todo maçom conhece e ela se tornou o centro da reflexão maçônica na maior parte dos rituais. Ela aparece pela primeira vez no rito escocês retificado. Tá? Por fim, encerrando a apresentação, então eu vou fazer apenas um comentário breve sobre a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Ela é uma ordem que funciona de maneira independente, depois, além da parte maçônica do rito escocês retificado. É uma ordem que possui 2 graus. O primeiro grau é o escudeiro noviço. O segundo grau é o grau de Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa, muito conhecido por essa sigla CBCS. Tá? Esses 2 graus, somados aos 4 graus anteriores, que é a parte maçônica, são aquilo que nós podemos chamar de regime escocês retificado. Então, nós temos o rito maçônico por excelência, que tem 4 graus. Esse rito, mais a ordem de cavalaria, que é a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, compõe um sistema maior que a gente costuma chamar de regime. Então, quando a gente fala em Hare, tem que pensar se você está falando na parte maçônica, o rito, ou no regime, que é a estrutura maior. Como funciona esse regime? Ele funciona no Brasil. Existe um corpo chamado Grande Priorado Retificado do Brasil, né, da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Ele se enquadra no que nós chamamos de oficinas chefes de rito, assim como os Supremos Conselhos, ou grandes priorados, ou grandes conclaves. São nomes diferentes para essas estruturas que chefiam um rito maçônico. E o do Brasil foi fundado em 2008, foi apadrinhado pelo Grande Priorado de Portugal, e ele administra o último grau maçônico do Hare, que é o grau de Mestre Escocês de Santo André, que a gente usa bastante essa abreviação MESA, e os 2 graus da ordem interna, né, o grau de escudeiro noviço e o grau de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa. Então, percebam, o grau 4, o grau de Mestre Escocês de Santo André, embora ele ainda seja maçônico e também ligado ao simbolismo, ele não é administrado pelas obediências simbólicas. Isso foi uma mudança que a maçonaria do mundo inteiro construiu. Então, todos os graus, para além do grau de mestre maçom, são administrados pelas oficinas chefes. Então, o nosso Grande Priorado do Brasil administra o fim do Hare enquanto rito maçônico e a sua ordem interna. Esse grau é tão sagrado e tão complexo que ele também é chamado de ordem intermediária.
entre a primeira ordem, ou ordem externa, que são os primeiros 3 graus maçônicos, e a ordem interna, que é a ordem de cavalaria. Eu não posso entrar muito nisso, né, porque foge o nosso escopo, mas para que vocês tenham uma ideia, esse grau de mestre escocês de Santo André, ele é a reunião de 4 graus antigos da maçonaria. 4 graus muito antigos, incluindo um grau quase lendário, que era o grau de escocês verde. Tá? Então, quem fizer a recepção nesse grau e for estudar, vai estar sendo apresentada uma das maiores preciosidades que a maçonaria tem no mundo, porque ele tem um documental histórico por trás enorme, enorme mesmo. Então eu fiz essa viagem com vocês, investi bastante tempo em falar eventos históricos para situar o nascimento do Her. Passei por alguns pontos que são características interessantes, pelo menos a minha interpretação, que podem suscitar algumas curiosidades aos irmãos, e falei um pouco agora do fechamento do sistema com a ordem interna. Essa é a minha apresentação para vocês. Peço desculpas pela minha internet, em primeiro lugar, né, pelas instabilidades, e peço desculpas também por alguns erros de digitação que vocês possam ter encontrado aí. Tudo bem? Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu possa ter doado alguma coisa para vocês, compartilhado algo do que eu vejo de belo e de precioso no nosso rito. Fico à disposição de vocês, manos. Beleza, a gente agradece a exposição do nosso irmão Matheus Noronha, né, que também é sênior Demolay e que também expôs o tema da nossa palestra de hoje, da nossa série Conhecendo Melhor os Ritos Maçônicos. Meus irmãos, nós vamos abrir agora para as intervenções. Então, os irmãos, eu peço aos irmãos que tiverem interesse em se manifestar, que ou levante aquela mãozinha lá aqui nessa parte de participantes, ou então fale aí no chat. Eu vou dar aí 30 segundos para os irmãos se manifestarem, para a gente poder fazer aqui um bloco. A cada 3 irmãos, aí o irmão Matheus faz suas considerações, aí a gente passa para outro bloco de 3 também. Então, eu vou fazendo aqui a relação dos blocos e em 30 segundos a gente já abre para os irmãos. O irmão Matheus pode encerrar aí Isso. Vou só conferir. Os irmãos que tiverem interesse podem se manifestar aí no chat. Bem, meus irmãos, nós tivemos aqui alguns irmãos que se manifestaram e eu quero iniciar por mim, viu, irmão Matheus? É uma curiosidade que nós temos, qual a relação daquele chapéu, do uso do chapéu de pirata, né? Posso assim dizer, no rito escocês retificado. Aquele chapéu... Aguarde um minutinho, essa é a minha colocação. Aí, então, agora a gente passa para o irmão Ronald Calisto e em seguida o irmão Arnaldo. Aí a gente passa a palavra para o irmão Matheus para esclarecer alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa dos outros 2 irmãos. Irmão Ronald Calisto, nosso eminente grão-mestre adjunto da Grande Loja do Piauí. Você está com a palavra, meu irmão. Muito obrigado, meu amado irmão, meu venerável mestre. Matheus, meu irmão Matheus, boa noite. Boa noite. Eu quero lhe parabenizar pela palestra. Você mostrou um domínio muito grande sobre o ré, que é o rito escocês retificado. Se nós fôssemos fazer pergunta, creio eu falo por mim, nós iríamos noite adentro.
mas eu quero somente, assim, porque você falou que não é iniciação no ré, e sim recepção. Nós temos por hábito o rito escocês, o brasileiro e outros, né, que são mais comuns aqui para nós. E todos eles se reportam à iniciação, elevação e exaltação. Eu, particularmente, desculpe a minha ignorância, eu nunca tinha presenciado uma palestra sobre o ré. E eu pergunto a você, meu amado irmão, não seria mesmo bom colocar iniciação? O que você entenderia assim, a recepção, a diferença de iniciação? É somente isso. Eu lhe agradeço muito a fineza da resposta. O irmão Arnaldo agora está com a palavra. Primeiramente, parabéns, irmão Eliésio. É excelente participar das lives que vocês patrocinam, porque nós estamos conhecendo ritos desconhecidos pela maioria. O São João e agora o escocês retificado. Eu tenho uma dúvida. Eu entendia que o rito de Éredon seria um rito um pouco mais antigo do que o escocês retificado, que depois foi, como você mencionou, houve a influência nos graus de cavalaria do Éredon. Mas existe essa diferença realmente em relação aos 3 graus simbólicos? Qual a diferença? Não entendi a pergunta, irmão. A influência de um com o outro nos graus simbólicos, não nos graus que nós chamamos de filosóficos. Tá. Acho que entendi. Irmão Eliésio, qual é a dinâmica do seu aqui? Irmão Eliésio, você está mudo. Opa, pronto. Irmão Matheus agora está com a palavra, viu? Tá. Vamos de 3 em 3, né? Sim. Tá. Primeiro sobre o chapéu. O chapéu que nós usamos, nós chamamos de chapéu tricorno, né? Ou seja, existem 3 pontas nele. É preciso pensar o seguinte: você pode criar interpretações sobre tudo. Você é livre para refletir. Mas sempre é bom nós olharmos o contexto histórico ou aquilo que foi apresentado como uma explicação formal. Esse chapéu, nesse período histórico, em século XVIII, na metade do século em diante, ele está aparecendo. Ele surge primeiro como um chapéu militar, muito de prática mesmo, porque você teve vários momentos em que os atiradores franceses, durante as guerras, eles reclamavam que a água do chapéu, nos modelos anteriores, escorria pelo rosto e atrapalhava a mira. Então, eles constituíram um chapéu que fizesse 2 calhas, que jogasse a água para trás, na frente da testa, para poder atirar melhor. Então, ele surge no emprego militar dessa maneira, bem prático, tá? Só que é um chapéu que é bonito. É um chapéu que começa a ser usado pelas pessoas na França, não só militares, e não só durante o momento de serviço. Ele é adotado pelos nobres. Então, nesse momento, você tem esse chapéu tricorno, a partir da metade do século XVIII, sendo usado pelos nobres franceses. Um pouco depois, você vai ter aquele chapéu de banda, que a gente conhece do Napoleão, de ponta a ponta alto, de general. E as pessoas de uma classe social mais inferior usavam ou um lenço amarrado como bandana, ou uma touca com uma ponta para frente, que aparece em vários estandartes de cidades, municípios, está na bandeira do Rio Grande do Sul, que é o
o barrete fígio, se eu não me engano o nome, que ele é para frente e compridinho atrás. Frígio. Essas eram a sociedade. Trígio, né? A classe social. E o hair, como a maçonaria da época, ela era principalmente dedicada aos nobres, tá? Então, essa é a explicação principal. Esse era o chapéu de um nobre do século XVIII. Você pode refletir algumas coisas mais? Pode, mas a interpretação histórica é essa. A segunda pergunta, a questão da palavra recepção e da palavra iniciação. Mano, eu concordo com você. Às vezes, fica difícil da gente explicar umas coisas, né? Às vezes vem um outro irmão, olha pra gente e diz, mas não era mais fácil você usar igual os outros? E pronto. Tanto que é normal, tá, mano? É normal os irmãos do rito escocês retificado usarem a palavra iniciação também. Não há problema. Ninguém vai repreender ninguém por usar essa palavra, não, tá? A palavra iniciação, inclusive, ela aparece nos textos do Hair. A diferença que a gente faz é porque, em 2 momentos, pelo menos, o fundador ele chama atenção para o que a loja está fazendo. A loja está recebendo alguém como irmão e dando para ele a oportunidade, mas ele diz o seguinte, se essa pessoa não fizer o esforço dela, a maçonaria não entra no coração dela e ela não se transforma em maçom. Então, só porque ela passou por uma cerimônia, eu não posso garantir, sob uma perspectiva espiritual, que ela se transformou numa maçom. Ela pode ser um profano de avental. Mas, se ela fizer esse trabalho, se ela se entregar para isso, ela atinge a iniciação maçônica. Então, o Hair acaba dividindo quem é recebido na ordem e tem o título de maçom e quem faz o trabalho maçônico dentro do seu coração e se transforma num maçom puro e verdadeiro. É uma visão filosófica, doutrinária, tá? Mas, de fato, o Hair também usa cerimônias para marcar cada grau, como os outros ritos. Não tem, na prática, assim, do dia a dia, isso não muda. Isso é mais filosófico mesmo, tá? E o comentou ali sobre essa passagem, né, essa influência com o rito de perfeição e Teredon. Eu não saberia te dizer, porque eu não fiz esse estudo comparativo, de detalhes dos primeiros graus sobre o que passou. Mas, através, por exemplo, do grau de Cavaleiro Rosa Cruz, há influência pelo menos nos graus superiores, tá? Não saberia te dizer se nos graus simbólicos essa influência é tão direta. Teria que pegar os documentos dos ritos mais primitivos e comparar com o do rito escocês retificado. É possível. Eu não vou fechar essa porta, mas eu não conheço. Certo. Agora nós vamos ao segundo bloco. O irmão Nitai está com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Meu irmão, os irmãos, só uma interferência, meu irmão. Cada irmão que for falar, eu peço que diga a sua loja, se oriente a potência, tá bom, meus irmãos? Para que os outros irmãos reconheçam. Maravilha. Então, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Nitai Fernandes, eu sou daqui de Pindamonhangaba, São Paulo, mas eu pratico o rito brasileiro na loja José Reginaldo da Cunha, 4200, pelo GOB, São Paulo, na cidade de São José dos Campos, né? E para mim é uma alegria ter participado hoje, visto a apresentação do irmão Mateus, que eu já conheço já de outras datas, é meu padrinho em algumas situações. E agradeço pergunta muito difícil, vai se ralar comigo, meu afilhado. E eu vou fazer um complemento à apresentação, que para mim foi muito bacana quando ele falou em outro momento para mim. Eu acho que vai se valer para todos. Inclusive o irmão Rômulo também está aqui na apresentação, e ele foi quem fez essa apresentação, porque eu acho que faltou falar, meu irmão, apadrinhamento no Hair, nos diversos níveis de apadrinhamento, que é o apadrinhamento de novos membros, o apadrinhamento quando vai passar para o nível, né, para o grau de mesa, e o apadrinhamento entre lojas, né? E a importância que isso tem para o rito. Então, é só isso. Eu agradeço aí pela apresentação. Já copiei tudo o que você falou,
porque aqui a gente está estudando, então vai valer para compartilhar com os outros irmãos. Irmão Eliésio, né? Sim, sim. Agradeço pela oportunidade, pelo que os irmãos já falaram aí, as outras sessões devem ter sido sensacionais. E depois eu vou deixar meus contatos aqui, porque pode me mandar o link das próximas. Ok, tá ok. bom? Próxima quinta-feira será Rito Brasileiro. Legal aí, ó. Se me mandar o link, pode contar comigo. Certo. A palavra agora abraço. está com o irmão Igor. Irmão Igor. Irmão Igor. Deve estar com problema de conexão. Irmão Aquiles. Irmão Aquiles, você está com a palavra. Desbloqueie o seu microfone, meu irmão. Irmão Aquiles. Pode estar com problema também de conexão, né? Ele levantou aqui a mãozinha. Bem, quando se retornarem, a gente retorna a palavra. Irmão Manuel, nosso irmão Manuel, lá do Oriente, São Paulo, está com a palavra. Seu microfone está desligado, meu irmão. Nós não estamos lhe ouvindo. Veja se não é o mau contato no seu fone, ou então retire o fone para ver. Não estamos lhe ouvindo. Sem som, meu irmão. Enquanto o irmão Manuel tenta conectar o seu áudio, um irmão pediu aqui no privado, teve que se ausentar e pediu que nós fizéssemos a seguinte pergunta, irmão Mateus, sobre as similaridades entre os templos, estrutura física no rito escocês antigo e aceito no rito escocês retificado. Ok. Muito bem. Posso? Pode. Muito bem. Vou começar com a questão ali do meu afilhado Nitai. Um abraço para o meu afilhado. Rômulo está aí também, né? Um abraço para o meu outro afilhado. Meu Deus, quanto afirmativo. Afilhado. Boa noite, meu padrinho. Tudo bem? Querido, seguinte. No RER, até falha minha não colocar na apresentação, existe a figura do padrinho. Sem padrinho, nada acontece. Você precisa do padrinho para ingressar na ordem, para progredir nos graus, na estrutura filosófica pensada no rito escocês retificado. Quem pede o seu aumento de salário, a sua passagem de grau, é o seu padrinho. Ele é o responsável por você em toda a sua conduta. Na sua conduta moral, na sua conduta dos estudos e nas suas obrigações maçônicas, incluindo as pecuniárias. Então, quando você convida alguém para ingressar na ordem e propõe ele como candidato, você tem que estar disposto a ser padrinho dele em todas as ocasiões. Só assinar um papel e dizer, entra aí, coloca essa pessoa, não funciona. Padrinho é alguém que põe realmente a mão no fogo e que garante por aquela pessoa. E ele vai acompanhando esse irmão em todos os seus graus. Pelo menos até o grau de mestre. Também continua existindo a figura do padrinho adiante. Você sempre tem um mestre, foi aquilo que eu comentei na questão da transmissão, para poder te guiar pela mão nesse desenvolvimento. Só que isso também acontece nas estruturas macro. Segundo a nossa tradição, você sempre tem uma loja que apadrinha outra, um priorado que apadrinha a criação do outro, entende? Você não surge fazendo um trabalho dentro da tradição do escocês retificado do nada. A sua origem e quem garante por você, quem te transmite a tradição, é aquilo que realmente é uma marca
de diferença, é aquilo que te dá legitimidade. Então, desde um membro até um grande corpo, oficina chefe de rito, tudo funciona por padrinho.